As nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, nos encontramos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, e chegamos a um texto muito precioso, muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Jesus está no templo e uma série de perguntas são feitas ao Senhor. Ele está sendo questionado de todos os lados, tentando ser apanhado em alguma falha, em algum defeito. E chegaram aí então, diz o texto, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Novamente Jesus é questionado aqui agora por um escriba. Ele é um intérprete da lei, é um homem perito no Antigo Testamento, centenas de leituras do Antigo Testamento, tinha memorizado textos antigos, conhecia na palma da mão os textos do Antigo Testamento, e eles se reúnem num conselho agora para tomar Jesus à prova novamente. E o texto sagrado diz que ele faz essa pergunta: mestre, qual é o principal mandamento? Se eles soubessem a resposta, ou se a resposta fosse um ponto passivo, todo mundo conhecesse, então não seria uma prova, ok? Eles não tinham, essa questão não era uma coisa que havia sido um ponto passivo, um martelo batido. Havia opiniões, discussões várias sobre esse tema, e às vezes os religiosos faziam essas perguntas mesmo sem ter uma resposta clara sobre isso, para poder, mesmo tendo elaborado muito sobre o assunto, ver se Jesus ali tropeçava em alguma coisa e errasse, e eles ficariam então desqualificados como mestre da lei, ou teria então tomado um caminho completamente contrário. Era a esperança aqui dos religiosos para tentar pegá-lo em alguma falta. Mas Jesus é direto naquilo que ele fala. Ele não conta uma história, ele não traz uma narrativa, ele não faz uma parábola. Jesus é direto naquilo que ele responde. Ele diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. A resposta é direta, é imediata, sem rodeios, é um ponto bem direto que o Senhor faz. E aqui nós temos o privilégio de ter o próprio Deus mostrando para a gente qual é a essência da sua lei, porque Ele deu a lei. Esses 613 mandamentos, 365 mandamentos negativos, não faça, não mate, não roube, 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos, faça isso, Então, essa lei toda que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus traz a sua palavra inspirada, qual é o propósito dessa lei? Qual é o coração, a essência, a coluna central de toda a lei? Qual é o fundamento de toda a lei? Onde todos esses mandamentos repousam? Ou qual mandamento deve mover todos os outros mandamentos? Só que o Senhor vai além disso. Ele diz que deste mandamento, amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, todo o entendimento. Em outros textos vai dizer de todas as forças, quer dizer, todo o corpo. Esse amor a Deus não apenas depende a Torá, mas também todos os profetas. Aí Jesus engloba
toda a escritura do Antigo Testamento. Então toda a escritura do Antigo Testamento, tudo que os profetas falaram, tudo o que as leis da Torá disseram, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tudo tem como única essência, o único objetivo de Deus, o fundamento, o alicerce, a base de tudo é amar a Deus de todo o coração. E é interessante porque os religiosos falavam Deuteronômio capítulo 6, que é o texto que o nosso Senhor está citando aqui todos os dias. Eram as primeiras e as últimas palavras de todo religioso daquela época, mas eram apenas palavras. Eles diziam: não, nós temos que amar a Deus. E eles acordavam de manhã e as primeiras palavras que um judeu repetia naquela época era o chamar: amarás o Senhor teu Deus. E quando ele ia dormir, ele dizia a mesma coisa: amarás o Senhor teu Deus. Esse texto não podem ser apenas palavras para mim e para você. Você que conhece a graça de Deus, a cruz de Cristo, o grande amor do nosso Senhor, essas palavras não podem ser apenas letras ou frases ou um versículo memorizado. Precisa ser de fato e verdade a essência da sua vida, o que move cada atitude e direção da sua vida. Esse é o coração de todos os mandamentos. Dele vão depender todos os outros. Ele é o primeiro, ele é o maior, porque dele dependem todos os outros mandamentos. Obedecer a lei, obedecer os mandamentos sem amar a Deus é completamente e totalmente inútil. Não faz nenhum sentido amar a Deus, obedecer os mandamentos sem um amor verdadeiro a Deus. É totalmente falso. Nós temos mais de 11.000 religiões no mundo. São milhares e milhares de mandamentos, preceitos que são observados. E isso não tem nenhum proveito, porque não nasce do amor verdadeiro a Deus. E o mais importante é que quando o Senhor fala desse maior mandamento, Ele revela o próprio caráter de Deus. Assim como cada mandamento de Deus revela o caráter de Deus, assim esse texto, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, revela o caráter de Deus. Esse Deus que não quer escravos servindo ao seu trono. Deus, Ele não quer simplesmente que se cumpram tarefas ou que se cumpram ordenanças, uma seguida da outra. Deus não quer uma máquina como engrenagens que funcionam acopladas uma a outra e aí essa máquina funciona. Não é isso o Evangelho, não é isso a Bíblia, não é isso a palavra de Deus. Não foi isso que Deus deu para o povo de Israel. Deus é um Deus de relacionamento. O amor inicia em Deus. Ele nos amou primeiro, vai dizer 1 João 4 capítulo, versículo 15. Ele nos amou primeiro. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de relacionamento. Deus tem um amigo, Abraão. Deus fala com Moisés como Ele fala com um amigo. Deus, Ele não chama mais os seus discípulos de servos, mas Ele diz em João 15:15, já vos chamo agora amigos. Meus irmãos, o texto sagrado mostra que o amor é uma iniciativa de Deus, porque Deus é amor. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de amizade. Por isso que quando olhamos nas Escrituras Sagradas, as imagens que vamos ter são imagens de profundo relacionamento. O noivo e a noiva, o pai e os seus filhos. Deus, o pai de família, com uma família completa e plena. É um Deus de relacionamentos, é um Deus de um relacionamento profundo, e essa é a essência da vontade eterna de Deus, que venhamos a amá-lo de todo o coração. Paulo capta essa ideia lá em Efésios capítulo 3, versículo 17, ele diz: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor,
estão arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderes com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede a todo entendimento, e assim vocês serão tomados de toda a plenitude de Deus. A essência da vida cristã é amar a Deus. A essência da vida cristã é amar a Deus. A vontade eterna de Deus, como é expresso na parábola do amor do Pai, é que Ele tenha um relacionamento de amor com os seus filhos. A parábola das bodas é o noivo e a noiva. Meus irmãos, é sempre um relacionamento profundo, e é assim que termina o livro de Apocalipse. As bodas do Cordeiro, essa festa de amor eterna, o próprio culto, a Santa Ceia, tudo é uma grande expressão de amor a Deus. Esse é o propósito de Deus, que desde a conversão, desde o momento que Cristo entrou na sua vida e você nasceu de novo, você venha desfrutar dessa vontade de Deus que é feita nos céus na sua vida. Isso é um relacionamento vivo, profundo, intenso de amor com Deus. Esse é o supremo propósito de Deus, que os seus filhos o amem de todo o coração. Foi isso que Deus fez no Éden. Deus criou o universo, Deus criou toda a natureza, Deus criou tudo que existe com um propósito, para que Ele e a sua criação, Adão e Eva, pudessem desfrutar junto com seus filhos desse amor, desse relacionamento vivo. Esse é o propósito de Deus, e o propósito de Deus não muda. Não muda o propósito de Deus com a queda, mesmo com a queda agora, com Cristo Jesus naquela cruz, derramando o seu sangue em amor. Ele faz isso para que vivamos em amor com Deus. E quando você vê no final do livro de Apocalipse, novamente nós temos novos céus e nova terra, e o centro de tudo é a sua noiva, a nova Jerusalém, a igreja, nesse relacionamento vivo de amor com Deus, em um novo céu, em uma nova terra. Novamente toda a criação, tudo é recriado, tudo é refeito, com o único objetivo de que vivamos um amor eterno com Deus. Meu irmão, quando você ama Deus, você já está nessa eternidade. Eu acho interessante porque para os muçulmanos, e cada religião, cada povo tem uma ideia dessa eternidade. Para os muçulmanos, eles vão ter 70 virgens quando eles morrerem. O paraíso para eles é isso. Quando eles morrerem, eles vão para o céu deles, na ideia deles é isso. Eles vão para o céu deles para ter um harém lá, 70 virgens. Esse é o céu deles. Você vê alguns crentes achando que o céu quando eu for para lá, eu vou ter uma coroa de ouro, eu vou ter o meu galardão, eu vou andar pelas ruas de ouro, e cantam isso, e acham que o céu, a eternidade, é andar em ruas de ouro, em mar de cristal, e aquela coisa toda extraordinária, muita riqueza, muito poder. Mas é interessante que Jesus fala da eternidade lá em João capítulo 17, versículo 3. Ele diz: mas a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é um laço eterno de amor profundo e verdadeiro com Deus. Isso é a vida eterna. A vida eterna começa agora porque já desfrutamos do amor de Deus por nós e já amamos a Deus, mas infelizmente não amamos a Deus de todo o coração, porque somos falhos, porque somos pecadores, porque somos limitados. O nosso coração se inclina numa direção oposta a Deus, mas será eterno e será pleno esse amor a Deus quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Mas enquanto vivemos aqui,
vivamos em um amor profundo a Deus, amar a Deus e ter nele toda a nossa satisfação. Essa é a razão da vida cristã. Esse é o objetivo máximo do cristão verdadeiro, é amar a Deus. Ele deseja amar mais ao Senhor e ele ama a Deus. Então a sua vida de oração é uma expressão de amor. A oração não é uma obrigação, o culto não é uma obrigação, as escrituras não é uma obrigação, o trabalho, o serviço, a obediência não é uma obrigação, mas deve ser um fruto de um amor verdadeiro a Deus. Tudo na vida cristã deve ter como razão, como motivo, como motor, como intenção o amor a Deus. É isso que deve mover a nossa vida cristã. Em tudo nós devemos viver e fazer como um objeto de amor a Deus. O nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos afazeres, a nossa diversão, o nosso descanso, tudo sem exceção deve ser uma expressão de amor a Deus. O amor a Deus deve ser esse motor que impulsiona toda a vida cristã, todo o sacrifício cristão e todo o serviço cristão. Como diz 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 vai dizer justamente isso. A igreja em Corinto tem uma espiritualidade meio enlouquecida. Eles acham que o grande ponto da vida cristã é falar em línguas. E Paulo começa essa música extraordinária que ele cria de 1 Coríntios 13. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse essa capacidade extraordinária, esse dom do Espírito de falar os idiomas humanos e ainda falar a língua dos anjos, se não tem amor, isso de nada serve. E ele ainda vai avançando: se eu conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e uma fé a ponto de transportar os montes, ou ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ou desse meu próprio corpo para ser queimado por Cristo Jesus, se não tiver amor, isso não tem nenhum valor. Veja, é o amor que deve mover todas as ações cristãs. Se o amor a Deus e aos irmãos não for o motivo que gera toda a ação, isso não tem significado nenhum para Deus. O contexto que Moisés descreve o chamar, amarás o seu teu Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4. O contexto é que Moisés acabou de sair de 40 anos no deserto. Moisés passou 40 anos de rejeição, de sofrimento, de humilhação, de rebeliões, de acusações, de falso testemunho, de um povo endurecido que não queria servir a Deus. E ele viu milhões de pessoas morrendo no deserto porque não amavam a Deus. Mas o texto sagrado mostra que Moisés continuou amando o Senhor. Meus irmãos, a nossa vida, a vida cristã, ela está carregada de sofrimentos, de desertos, de lutas que se nos impõem, mas que nada absolutamente venha apagar o amor de Deus no seu coração. Quando olhamos para Jó, Jó continuou amando a Deus e adorando ao Senhor, mesmo depois de ter perdido tudo. Um sofrimento parece que ainda maior do que o sofrimento de Moisés, porque Moisés viu tanta gente morrer, mas Jó viu seus 10 filhos morrendo, e ele perdeu tudo absolutamente do dia à noite, e ele adorou ao Senhor, e bendize o nome do Senhor, e disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, Jó seguiu amando a Deus. Amar a Deus acima das profundas dores, das grandes lutas, das grandes perdas, das maiores dificuldades. Amar o Senhor acima de tudo, porque Jó amou a Deus não apenas no sofrimento. Jó amou a Deus quando ele tinha tudo, quando ele era o homem mais rico do mundo.
Abraão, Gênesis capítulo 22, toma teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e sacrifica ele para mim. E Abraão amou o Senhor mais do que amou seu próprio filho, e estava disposto, como diz o autor de Hebreus, a sacrificar seu filho, seu único filho, porque ele sabia que Deus era fiel, porque Deus tinha empenhado uma palavra sobre a vida daquele menino. Davi amou o Senhor, mesmo sendo perseguido por 10 anos, por mais de 3.000 soldados. Os profetas amaram a Deus acima das suas próprias vidas, por isso deram suas vidas debaixo de tanto sofrimento, por amor ao Senhor, por amor a Deus. E a gente lembra de Paulo, não dá para esquecer de Paulo, que amou a Deus, amou o Senhor, mesmo depois de obedecer a voz de Deus, mesmo depois de ter seguido a direção de Deus, e ter sido açoitado, e agora estava no fundo de um calabouço, no mais profundo calabouço, meia-noite, em pé e mãos amarrados, totalmente ensanguentado, frio e fome, e ele está ali adorando ao Senhor junto com Silas, e exaltando o nome do Senhor. Amar o Senhor de todo o coração, amar o Senhor quando tudo vai bem, amar o Senhor quando tudo vai mal, amar o Senhor e saber que por amar ao Senhor podemos passar por grandes lutas, e provavelmente passaremos, mas quando deixamos de amar a Deus, se Deus nos ama primeiro, e João vai dizer isso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O meu amor a Deus é uma resposta do amor que Ele tem por mim primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro naquela cruz. É por isso que eu amo a Deus. Eu não amo a Deus de mim mesmo. O meu amor é uma resposta ao amor de Deus. O meu amor é uma reação ao amor que Deus tem por mim e que me foi revelado em Cristo Jesus. Eu deixo de amar a Deus. O meu amor por Deus esfria quando eu perco a perspectiva do amor de Cristo Jesus. Quando eu perco quando eu paro de me alimentar, de beber, de desfrutar da presença de Deus. Quando a graça de Deus, a cruz de Cristo perde o brilho na minha vida, aí eu perco o primeiro amor. Como a igreja em Éfeso perde o primeiro amor. Ela perdeu essa presença de Deus, ela perdeu esse amor a Deus, porque ela perdeu essa vida de oração intensa, ela perdeu esses elementos fundamentais de relacionamento, de adoração, dessa palavra de desfrutar da presença de Deus, não de uma forma mecânica, mas de todo o coração. Quando você perde a oração, a adoração, as escrituras, você deixa de amar a Deus. E o livro de Apocalipse nos mostra isso, nos lembra isso. Uma igreja que perde o primeiro amor é uma igreja que vai colocar Cristo fora da sua própria vida. É assim que as 7 igrejas, uma começa assim e a última termina assim. Cristo está do lado de fora, Cristo foi expulso desta igreja. Meu irmão, o maior pecado é quebrar o maior mandamento. O maior pecado que nós vamos cometer é deixar de amar aquele que nos ama, deixar de amar o amor, que a obediência aos mandamentos de Deus na sua vida expressem esse grande amor a Deus. Quando você obedece, você não deve fazer isso de forma legalista, ou como se você estivesse arrastando uma cruz. Quando você obedece a Deus, isso deve ser uma expressão de amor, de gratidão e de confiança ao Senhor. A obediência aos mandamentos não é um legalismo. A vida cristã não é uma tábua onde você tem um monte de regras a seguir. A vida cristã é amar a Deus.
e por amar a Deus eu confio nele. E enquanto eu sou amado por ele e eu o amo, eu o conheço, eu conheço o seu caráter por meio dos seus mandamentos. Sua majestade se revela nos seus mandamentos, e eu vou obedecendo a sua palavra em confiança, em gratidão. E quando eu obedeço ao Senhor, eu bebo do seu amor, eu bebo da sua presença, eu me alimento do seu poder. Como disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que coisa impressionante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não pode haver uma dissociação entre a obediência e o amor na vida cristã. Às vezes nós temos que obedecer, e isso nos custa, porque o nosso coração se inclina na outra direção. Mas a palavra de Deus está nos dizendo para vivermos em santidade, e isso dói no nosso coração. E o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, todo o nosso ser quer se inclinar diretamente numa direção oposta à palavra de Deus. Mas em amor, em confiança ao Senhor, nós obedecemos a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor, eu não estou sentindo nenhuma vontade de te obedecer. Senhor, o meu coração se inclina em outra direção, mas eu confio no teu amor, eu confio na tua graça, eu confio no teu amor que está na tua palavra, e eu quero obedecer a tua palavra acima de qualquer coisa, acima do meu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando você faz isso, você vai desfrutar mais profundamente do amor de Deus. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. A vida de amor e obediência encherá a sua vida da glória, do poder e da majestade de Deus, e você vai se parecer mais com Cristo Jesus. E lá na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer: ainda bem que eu obedeci, ainda bem que eu guardei os teus mandamentos, mesmo quando meu coração não queria guardar, eu obedeci ao Senhor. Eu não segui o meu coração, eu segui a tua palavra, e eu continuo amando ao Senhor, e sou amado por ti. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, meu amado irmão. E a oração mais profunda, mais extraordinária